Então nesse vídeo eu vou falar sobre essa queda recente que teve no preço do Bitcoin e sobre o que os fundamentos do Bitcoin dizem sobre o desempenho futuro dessa moeda. Então se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Fala, eu sou Guilherme do Esta Fortuna e aproximadamente durante 3 meses o Bitcoin ficou sendo negociado no patamar de em torno de 10 mil dólares. E nos últimos dias ele sofreu uma queda muito brusca de aproximadamente 20% e caiu para os patamares de 8 mil dólares. No momento que esse vídeo está sendo gravado, o Bitcoin está em torno de 8.300 dólares, 8.400, mas o fato é que ele sofreu essa queda muito brusca em questões de minutos e depois caiu mais durante os próximos dias, os dias seguintes à primeira grande queda. Então nesse vídeo eu vou falar sobre essa queda recente que teve no preço do Bitcoin e sobre o que os fundamentos do Bitcoin dizem sobre o desempenho futuro dessa moeda. Então se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, em primeiro lugar, existem várias formas de se analisar os fundamentos de uma criptomoeda. Eu vou tratar aqui de 4 indicadores principais para o caso do Bitcoin, tá? Mas para você entender um pouco mais sobre o fundamento do Bitcoin, sobre o que dá o valor para o Bitcoin, assiste esse vídeo aqui, onde eu explico o que é o lastro do Bitcoin. Você vai entender um pouco mais sobre isso, até para você compreender melhor esse vídeo aqui. Mas beleza, o primeiro indicador que eu vou utilizar aqui para analisar o fundamento do Bitcoin é o hash rate da rede do Bitcoin. Ou seja, o que é o hash rate? É o poder de hash, poder computacional da rede do Bitcoin. Então, a rede do Bitcoin, ela tem lá os mineradores que dão segurança para a rede e também processam as transações de Bitcoin, e toda a capacidade computacional investida pelos mineradores somada é o que dá o hash rate da rede do Bitcoin. Então, o que acontece é o seguinte: se você acompanha já as notícias sobre Bitcoin há algum tempo, você deve se lembrar que lá em 2017 o Bitcoin saiu de mais ou menos 700 dólares e foi para 20 mil dólares. Ele sofreu uma valorização absurda, subiu absurdamente em muitos poucos meses. Imagina, de 700 para 20 mil dólares. Aqui no Brasil, um Bitcoin chegou a ser cotado a mais de 60, quase 70 mil reais. Mas a questão é, lá em 2017, final de 2017, começo de 2018, quando teve essa mega valorização do Bitcoin, o hash rate da rede do Bitcoin era de 15 milhões de terahash por segundo, beleza? 15 milhões de terahash por segundo. Hoje, o hash rate da rede com Bitcoin negociado aí em torno de 8 mil dólares, 8.300 dólares, é de aproximadamente, está próximo de 100 milhões de terahashes por segundo. Ou seja, o poder computacional da rede do Bitcoin é de aproximadamente 7 vezes o que era lá em 2017, final de 2017, quando o Bitcoin foi para 20 mil dólares. Então a gente está falando de 7 vezes de poder computacional com o Bitcoin a menos da metade do preço que ele chegou lá no final de 2017. Então o que esse fato diz, a questão do hash rate ser 7 vezes maior do que era aproximadamente 2 anos atrás, é que o Bitcoin hoje, a rede do Bitcoin hoje, consegue ter uma capacidade de processamento de transações muito maior do que naquela época, e também a segurança da rede é muito maior, porque quanto maior a rede, mais difícil é de ter uma invasão ou alguma coisa do tipo, que é algo que nunca aconteceu na blockchain do Bitcoin, nesses últimos mais de 10 anos que existe o Bitcoin. Então esse é o primeiro critério, hash rate. O segundo critério é o tamanho da rede, e aqui no caso do tamanho da rede eu estou falando de número de usuários. E na real, assim, não existe um registro de quantos usuários, quantas pessoas no mundo tem que utilizam, que negociam com bitcoins. Isso é uma coisa que não existe, tá? Essa informação ela não está disponível, porque qualquer pessoa pode baixar uma carteira de Bitcoin no celular, pode imprimir uma carteira de Bitcoin em papel. Então qualquer pessoa pode fazer isso sem a necessidade de se identificar. É uma rede que a sua privacidade ela está garantida. Agora a questão é que existem indicadores, informações estatísticas que servem como uma aproximação para esse tamanho da rede, não para o número de pessoas que existem, mas pelo menos para uma tendência, se o número de pessoas que negociam bitcoins ou que possuem bitcoins está aumentando ou se ela está diminuindo. E uma das informações que a gente pode utilizar para medir isso é o número de endereços únicos utilizados na rede do Bitcoin. Então esse gráfico que você está vendo na tela
mede justamente isso, o número de endereços únicos utilizados na rede do Bitcoin, a tendência desde sempre, tá? Desde que existe o Bitcoin. Você vê que teve um pico ali, obviamente, em 2017, que depois caiu, mas se a gente eliminar esse pico, se a gente tirar esse outlier dessa base de dados, a gente vê que a tendência continua sendo de alta, que o número de endereços únicos na rede do Bitcoin, utilizados na rede do Bitcoin, continua crescendo. E essa informação ela é importante pelo que é chamado de efeito rede. E o efeito rede diz o seguinte: algo é mais útil quanto mais pessoas têm utilizando aquilo, obviamente. A gente pode analisar isso olhando para as redes sociais, por exemplo. Então, o Orkut, por exemplo, ele era muito útil no Brasil, no resto do mundo ele não era muito utilizado. Na época tinha lá o MySpace, outras redes sociais. Hoje em dia o Facebook é utilizado no mundo inteiro. Então ele se torna mais útil para as pessoas, para as empresas que anunciam ali, quanto mais gente tem utilizando aquilo. E para o Bitcoin, obviamente, é a mesma coisa. Quanto mais pessoas estiverem utilizando o Bitcoin, utilizando no dia a dia, comprando e vendendo coisas com o Bitcoin, produtos e serviços, mais valor ele agrega para a sua rede, mais valor o Bitcoin tem. Então a gente vê que mesmo com essa queda recente no preço do Bitcoin, a mediana do número de endereços únicos utilizados na blockchain do Bitcoin, ela continua subindo, beleza? Um outro indicador que a gente pode utilizar aqui é o Mayer Multiple. O Mayer Multiple, ou múltiplo Mayer, ele é basicamente um indicador de momento, digamos assim, porque ele mede distorções muito grandes, momentos de euforia, que o preço subiu muito, ou momentos de grande pânico, em que o preço caiu muito drasticamente. E ele é basicamente o preço do Bitcoin dividido pela média móvel dos últimos 200 dias. Então, pega-se o preço dos últimos 200 dias, faz uma média desse preço, e essa é a média móvel, né? Vai traçando uma média móvel sempre subtraindo o primeiro dia e adicionando o último dia de negociação. Então, existe esse indicador, que é o Mayer Multiple, e esse indicador basicamente diz o seguinte: quando o número está abaixo de 1, ou seja, o preço do Bitcoin está abaixo da média móvel dos últimos 200 dias, significa um indicador de compra. Isso diz que houve uma queda muito brusca no preço e provavelmente tem uma chance ali de subir. E se está acima de 2,4, significa que teve uma euforia muito grande e tem uma chance de cair. É óbvio que isso é só um indicador estatístico que ajuda a gente a entender se está sobrecomprado ou sobrevendido, digamos assim. E o Mayer Multiple hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está em 0,99, ou seja, está levemente abaixo de 1, mostrando que houve uma queda brusca demais no preço do Bitcoin, o que é fato, né? Óbvio, a gente não precisa desse indicador para ver isso, porque o Bitcoin caiu em questão de 2 dias, ele caiu 20%. Então é óbvio que houve um pânico exagerado, né, nesse momento de queda do preço do Bitcoin. Então o Mayer Multiple, nesse caso, indica uma alta, pelo menos uma alta momentânea que seja. E o quarto indicador, que é um indicador de feeling do mercado, de sentimento, é o Google Trends, exatamente, o Google Trends. Se você botar lá trends.google.com e colocar lá qualquer termo, você vê o volume de busca daquele termo no mundo inteiro, num determinado país, numa determinada região e pelo prazo e período que você quiser. E por que isso é importante? O Google ele fornece uma estatística do nível de busca que tem sobre uma palavra. Então, se você colocar lá Bitcoin no Google Trends, você vai ver o volume de buscas que existe no mundo sobre o termo Bitcoin. E esse indicador ele é invertido da seguinte forma: se o Google Trends para a palavra Bitcoin estiver muito alto, significa que a busca pelo termo Bitcoin está muito alta, se você buscar pelo mundo todo, né? E aí dependendo ali do prazo que você procurar. Então, se você olhar para o gráfico de 2 anos, você vai ver que lá em 2017 teve um volume de busca absurdo pelo termo Bitcoin. E qual é o problema disso? Isso mostra que se tem muita gente procurando por esse termo, significa que existe um efeito manada, que tem muita gente que está entrando no Bitcoin, que está começando a pesquisar agora, e que o preço do Bitcoin está subindo só porque tem muita gente entrando e são pessoas que nem conhecem sobre o assunto, né? Os investidores mais espertos, digamos assim, eles já entraram antes, entendeu? Então, quando tem uma alta muito grande no Google Trends por um determinado termo, no caso do termo do Bitcoin,
significa que ele já está muito sobrecomprado, que aquele movimento de alta já está exagerado, e isso foi claramente observado em 2017. Então, esse indicador do Google, ele varia de 0 a 100. Se ele está abaixo de 50, significa que não tem tanta busca, assim, tem algum volume de busca, mas não é uma coisa tão relevante assim. Está acima de 50, mais próximo de 100, significa que tem um alto volume de busca por aquele termo. Então, nesse momento, o termo Bitcoin no Google Trends para os últimos 12 meses, ele está abaixo de 50, mostrando que não tem uma busca muito grande pelo termo Bitcoin, o que é bom, tá? Isso tem muito a ver com aquela questão que talvez você já tenha ouvido falar, que quando sai muito nas revistas falando a bolsa está subindo muito, a bolsa passou de 100 mil pontos e tá todo mundo entrando na bolsa e etc. Isso é um sinal de que o mercado está prestes a virar. Que se tem muita gente entrando na bolsa, significa que essas pessoas são as últimas a entrarem, que o mercado talvez já está muito sobrevalorizado e ele pode entrar numa correção. E se pelo contrário, está saindo muito na mídia que o mundo vai acabar, que está tudo ruim, que a bolsa só cai, a bolsa caiu absurdamente e a bolsa vai fechar e todo mundo vai quebrar, então esse é o momento de compra. Você tem que comprar quando tem sangue nas ruas, tá? Então esse indicador do Google Trends, ele mede mais ou menos a mesma coisa, né? É a mesma lógica, tá? Se ele está muito alto, significa que o Bitcoin ele está sobrecomprado. Se ele está muito baixo, significa que o Bitcoin está sobrevendido e tem uma grande chance de subir. Então, como o Bitcoin está no Google Trends abaixo de 50, é mais um indicador de uma possível alta em algum momento. Então, esses foram 4 indicadores aí que eu analisei para você entender um pouco mais aí sobre o fundamento do Bitcoin, sobre para onde está apontando o Bitcoin. Eu quero reforçar que esse vídeo não é uma indicação de investimento, você próprio que deve buscar as informações e tomar suas próprias decisões onde você coloca o seu dinheiro. Então, como eu te falei, para você entender um pouco mais sobre esse assunto, assiste o vídeo sobre o lastro do Bitcoin. E também, se você quer entender como criar uma renda passiva de 5 mil reais, 10 mil reais, o quanto que você queira por mês dentro do mundo do Bitcoin, com investimentos dentro da economia do Bitcoin, como mineração, por exemplo, então vai aqui no primeiro link da descrição para você assistir um vídeo que eu gravei dentro de uma mineradora de Bitcoin, para você entender quanto que você precisa investir, como que você faz para ter uma renda passiva de, por exemplo, 5 mil reais por mês investindo em mineração de Bitcoin, beleza? Então vai lá no primeiro link da descrição, assiste esse vídeo. E se você gostou dessa informação que eu passei aqui, dá um like no vídeo, compartilha com as pessoas que você acredita que podem gostar desse vídeo também. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal e assiste esses outros vídeos aqui que eu estou te recomendando. Fechado? Então, até o próximo vídeo. Valeu!